Bom dia, tudo bem? Eu vou falar um pouco da palavra do Senhor. Peço que abra a Bíblia em Provérbios 2, que fala muito bem. Abram sua Bíblia no capítulo 1 de Provérbios e versículo 22. Então, vamos acompanhar aqui. Convite e exortação de sabedoria. Até quando, ó simples, amarei a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejarei o escárnio. E vós, loucos, aborreceis o conhecimento. Convertei-vos pela repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Convertei-vos. Muitas vezes a gente fala que a gente é de Deus, né? A gente busca muitas vezes um caminho melhor e tudo mais, mas muitas vezes a gente continua no mesmo caminho que dá errado. A gente continua naquilo que não vai dar certo, né? A gente continua, por exemplo, como os loucos, né? Que tá falando aqui, ó. Até quando os simples amareis a simplicidade? Muita gente é simples. E vós, escarnecedores, amarei o escárnio, né? E vós, loucos, aborreceis os conhecimentos. Até quando a gente vai ignorar os conhecimentos que vêm do Senhor, né? Até quando a gente vai ignorar as palavras do Senhor. Eu vou parar aqui, eu vou para a próxima, que é capítulo 2, Provérbios 2. Esse daqui era o capítulo 1, versículo 22, mas esse daqui agora, capítulo 2, que fala sobre a excelência da sabedoria. Filho meu, ó. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçareis a tua voz. Se como a prata a buscardes e como há tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O que está falando aqui? Se a gente buscar, como tá falando aqui, se a gente buscar como buscamos a prata e os tesouros, né? A gente vai procurar. Se a gente pedir pro Senhor, Ele vai dar. Só que muitas vezes a gente não prevalece porque a gente não persiste. Tá falando se a gente pedir e se clamar, tipo, ficar falando, né? Tá falando assim, se a gente busca como o ouro e a prata. A gente busca o ouro e a prata, a gente busca... É claro, hoje em dia não é mais ouro e a prata, mas a gente trabalha e vai atrás do nosso dinheiro de maneira, tipo, foi uma vez, não deu certo e vai embora? É isso que acontece? Não é isso que acontece. A gente busca o nosso dinheiro, geralmente, com muito trabalho, com dedicação. Se não foi em um lugar, vai em outro. Se não foi em uma situação, a gente continua nela para que ela dê certo. Ou se não for essa situação, que seja outra. Então a gente tem que buscar a sabedoria e a inteligência através de Deus, pedindo. Porque tá falando assim, se a gente pedir tudo isso, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Entendeu? Porque muitas vezes o nosso conhecimento está focado nas coisas humanas, nas coisas materiais. Tipo, por exemplo, a gente muitas vezes deixa o orgulho nos desaproximar de Deus, né? A gente deixa o orgulho nos fazer pecar e tudo mais. E a gente não busca verdadeiramente o Senhor, como deveríamos nos buscar, né? Eu tô falando assim, então entenderá o temor do Senhor e acharás o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para... Escudo é para o que caminha na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Né? Santos é uma pessoa que está próxima de Deus, nesse caso, né? Mas enfim, tá falando aqui que Deus, quando a gente busca Ele, quando a gente deixa de ser uma pessoa ruim, quando a gente para de continuar na mesmice e busca Deus realmente, tipo, pede a Deus e tudo mais, nos é guardado. Deus nos guarda e nos dá escudo, como tá dizendo aqui, ó. Ele reserva a sabedoria para os retos, escudo é para que caminham na sinceridade. Então, se a gente busca, né? Você que tá assistindo, eu espero que esteja assistindo, né? Mas, enfim, você que
busca, mas não encontra resultado, continua. Porque assim como, né, como a gente busca dinheiro, assim devemos buscar o Senhor, né? Aí que tá falando, vamos voltar um pouquinho de novo, porque eu esqueci de falar uma palavra, né? Porque assim, ó, converteis pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Ou seja, se a gente aceitar que Deus nos molde, aceitar que o Deus faça as coisas não por nós, mas que ele venha estar, tipo, nos corrigindo. Por exemplo, eu estou em uma situação, vamos pegar um exemplo de uma oficina, né? Eu tô numa oficina, e nessa oficina tô fazendo um negócio, só que eu tô usando a ferramenta errada, e a gente persiste nisso. Só que aí vem o nosso mestre, nesse caso o cara que domina a oficina, e tenta e fala pra gente trocar a ferramenta. A gente vai ser o tipo de pessoa que vai ignorar o que ele disse e vai continuar usando a mesma ferramenta de maneira mais lenta e que nem muitas vezes possa não funcionar, ou a gente vai aceitar a ferramenta do nosso mestre e a gente vai fazer isso, né? Isso que tá falando, né? Se a gente ouvir realmente, se a gente saber nos corrigir pelo nosso erro, talvez assim, talvez não, assim Deus nos derramará o Espírito dele, e tudo que a gente não sabe, ele vai fazer saber, né? Mas aí ele tá dando uma repreensão aqui, ó. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitasse todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei da vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. O que ele tá querendo dizer aqui, né? Ele tá falando que quando a gente resolve ficar nas mesmas escolhas que a gente sabe que não vai dar certo, isso tudo vai acontecer. Nesse caso ele tá se atrelando à sabedoria, porque nesse caso quando a gente se sustenta em argumentos ruins, né? Quando a gente fica só no erro, só no pecado, enfim, quando a gente fica só só em sabedorias ruins, só em conselhos ruins, assim também quando as consequências ruins acontecerem, não terá quem possa te ajudar. Porém, se você tiver a sabedoria, se você tiver Deus com você, se você tiver Deus ao seu lado, se você ser humilde de coração e buscar Ele, assim também Ele nos ajudará. Mas caso contrário, a sabedoria nos rejeitará, né? E a sabedoria, nesse caso, como está dizendo, vai zombar de você, né? E a culpa é nossa, né? Porque, tipo, ele falou as coisas, né? Ele falou, tipo, tá escrito, né? Tipo, porque, tipo, antes eu te dei eu ergui a mão e ninguém quis o meu conselho, ninguém quis apertar minha mão, ninguém quis meu sustento, vou dizer assim. Que tá aqui, né? Você que veio até aqui e tá ouvindo essa palavra. Que você se arrependa e que você volte pros caminhos certos. Agora vamos para uma outra palavra que é Mateus capítulo 14. Que é do capítulo 11, versículo 25, que é o jugo de Jesus. Aqui ele tá falando o seguinte: na última palavra de Provérbios 2, a gente tava falando, nesse caso, do que acontece quando a gente aceita os caminhos do Senhor, e o que acontece se a gente buscar o entendimento, buscar a sabedoria, né? O que acontece se a gente fazer isso, e o que acontece se a gente não fizer isso e ignorar os avisos do Senhor. Mas aqui tá falando o seguinte: aqui tá falando pra você que, tipo, não sei se vocês estão em pecado ou não, mas enfim, pra você que cometeu algum erro e tudo mais, e acha que é, sei lá, indigno, o que não merece perdão, saiba que primeiramente Jesus se sacrificou por nós, pecadores, né? Porque todos nós somos pecadores, uma hora a gente peca, né? Provavelmente a gente já pecou na nossa vida. A gente tem que buscar a santidade. Mas mesmo assim, saiba que você que tá triste, você que acha que não tem perdão, assim como a parábola do filho pródigo, onde o filho, ele se... como é que eu posso dizer? Ele se rendeu ao mundo, aí foi comprar coisas e
se rendeu ao mundo, se prostituiu e coisas do gênero, mas depois voltou, se arrependeu. Assim será com aquele que se arrepende verdadeiramente. Então, né, eu espero que você que tá aí venham refletir com isso, porque Jesus não veio para os mais inteligentes, não veio para os mais ricos, mas aqueles que têm coração humilde. E em geral, todo aquele que aceita a palavra de Deus, né? Todo aquele que é humilde o suficiente, seja rico ou pobre, né? Então, se você estiver passando por essa situação, lembre-se que Deus veio justamente para os pecadores, justamente para aqueles que precisam de ajuda. Mas aqui, o jugo de Jesus. Vamos lá. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele quem o Filho quiser revelar. Tá falando aqui, no versículo 26 e 25, né? No versículo 25 tá falando que Jesus... É o que eu tinha falado agora há pouco, mas tá falando aqui, eu tô confirmando na palavra que Jesus mesmo disse que a palavra, que o evangelho que dá vida eterna, ele não foi para os mais ricos e cheios de sabedoria, mas essa palavra veio, Jesus veio para aqueles que estão pobres, que aqueles que estão em pecado, de modo a perdoar os pecados que eles têm. Então, se você cometeu erros, né, e busca sinceramente buscar a Deus, né, comece, né, peça perdão pelos seus pecados, mas busque mais, sei lá, falar com Deus, falar o que Ele quer. Quando você for, sei lá, fazer alguma escolha tipo uma situação, você prefere fazer uma coisa ou outra? Pede pra Deus. Deus dá a resposta, né? Essa é a palavra que eu quis dizer. Então, é isso. E que vocês sejam fiéis e que, se o Senhor quiser, que Ele abençoe vocês. Obrigado por tudo. E é isso. Eu sou Emanuel e falou!